Bem-vindos a mais uma aula. Hoje a aula é de Assembler com SIX, né, e com Visan. E nós estamos no programa de inclusão. Para essa aula nós entramos aqui no site www.osasconamão.com.br, onde nós temos diversas aulas gratuitas. Quer saber de banco de dados? Banco de dados DB2, banco de dados NoSQL, aqui. Quer saber de cloud? Olha, Docker, Cloud, Linux, inclusive de ciência de dados, tá aqui, tá? Quero saber de HTML, JavaScript, em breve teremos CSS também, Node.js, aqui tudo gratuito. Esse curso de Java me deu muita alegria de fazer, porque ficou muito bom. É difícil entender orientação a objeto, classe, né, polimorfismo, e aqui está bem explicadinho, tem apostila, tem exercício, muito bacana mesmo, tá? Vale a pena dar uma olhada. Lógica de programação, quem não conhece lógica, também tem alguns exercícios, tem também explicação, tá também bom, não tá ruim não, né? E aí nós temos curso de Python, né, para a gente trabalhar com Excel no Python, tá muito bacaninha. E aqui no final aqui, hoje em dia as empresas usam muito metodologia ágil. Tem um relato aqui do que é, se não conhece, tá bem bacana também. O Windows 12 que vai sair, como vamos instalá-lo, e o ChatGPT, que nos ajuda no que a gente quiser no dia a dia. Aprender inglês, fazer um trabalho, programar, né? Muito legal. Mas o nosso foco aqui é o mainframe. E aí nós vamos aqui para o curso de Assembler. E aí a gente vem aqui, aula de inclusão 2. É esse vídeo aqui que nós estamos gravando, tá? Ok? Então, para essa aula, nós entramos aqui, vocês sabem, vocês podem utilizar gratuitamente, ter usuário e senha. Utilizo aqui no Filter e Fontes ASM, eu tenho SM2, tá? Bom, na aula anterior, nós vimos como é que se cria o Visan. Se você quer ver a criação do Visan, volta na aula anterior. Falamos um pouquinho do mapa, né, desse nosso mapa, e vimos funcionar no programa de inclusão, tá? Agora nós vamos detalhá-lo, tá? Vamos passar nele passo a passo, tá? Então vamos lá. Bom, aqui está criando uma rotina, né? Data Select, chamou de DFH e STG, é para o SIX, tá? Os registradores, que nós já falamos, que na primeira aula a gente explica eles, né? Registradores de usuários exclusivos. E aí ele vem criar área aqui, a comum área, tá? Uma coisa importante aqui que eu lembrei, CADCONS. O layout do nosso cadastro, título de conhecimento, o nosso cadastro no Visan tem 121 posições. E essa definição que está aqui, entendamos o seguinte, ó, o código, esses 5 bytes do código fazem parte do 121. Se nós somarmos todos esses campos aqui, vai dar o 121. É como se no COBOL fosse um redefines. Ah, mas não conheço COBOL, redefines. Um item de grupo. Então aqui tem um item de grupo, ele está dizendo, olha, estou definindo uma área com 121 caracteres. Esses 121 caracteres é dividido por 5 do código, 30 do razão, 50 do endereço, 16 do telefone e 20 do contato. Somar tudo isso aqui vai dar os 121, tá? Só por curiosidade. Mas voltemos aqui, né? Programa de inclusão. Então,
definimos registradores e agora vamos definindo as áreas. A fase, o nosso programa é pseudo-conversacional. Pessoal, é importante nós entendermos o que é pseudo-conversacional, tá? Pseudo-conversacional é um programa que encerra a cada fase. Então vamos entrar aqui no SIX, IBM User, tá? A gente precisa saber qual é a nossa transação, tá? Ó, MF8. Então, a gente está aqui na transação INC 1. Olha aqui, gente. Vocês estão vendo que eu chamei, ele está parado aqui. O que ele fez? Ele entrou no programa, pegou a data, formatou a data, enviou a tela e encerrou o programa. Quando eu digitar alguma coisa e der Enter, ele vai lá no SIC, chama o programa, só que quando ele chamar o programa, ele já vê que ele não está mais na fase 1, que ele está na fase 2, que ele já pegou o código e vai ler. Então ele leu e viu que existe, eu falo, já existe, tá? Então eu vou por 21 agora. 21 não existe. Tá vendo que ele já fez outra coisa? Quer dizer, ele tinha encerrado, quando eu chamei, ele foi na fase 3. Então, entendamos assim, a fase 1, ele pega a data, formata a data e mostra a tela, tá? E pega o código na tela. A fase 2, ele verifica se existe. Se existe, ele mostra que já existe. Se não existe, ele desprotege os campos, ó. Se você não sabe o que é proteger e desproteger, como faz, volta na aula de SIX lá, ó. Os campos estão desprotegidos. E aí na fase 3 ele vai pedir a confirmação, tá? Todas essas fases ele faz encerrando o programa. Cada vez que ele chama, ele verifica qual a fase que nós estamos. Inclusão efetuada, tá? Ó, volta ao menu, 6, finaliza o programa. Então nós temos que entender isso, tá? Vamos voltar aqui, ó. Nós já entendemos que ele trabalha com fases, né? Então nós vamos entender agora como que ele início. Vamos lá. Aqui, ó, ele definiu uma section chamada início, reservou a área de memória para ela, tá? Então vamos lá, ó. Exec assign no handle. Ó, o que acontece? Ele está dizendo o seguinte: para executar, tá, esse aux6 e no handle, ele está dizendo, ó, não manipule, deixe que eu manipulo, tá? Aí o que ele está fazendo? Está movendo caracteres de aqui, ó. Ele define caractere e o que vai conter. Para onde? Por T opção operar O. Lembra que a tela tem o I, o A, o O, o F e o L. O O é de output, um tamanho de 9. Então ele move isso aqui para cá. E aí ele vem aqui e vai dizer, ó, nós vamos perguntar se o ibicalem é igual a 0. Na aula passada, a gente passou meio batido nisso aqui e não ficou muito legal. O nosso amigo José Lessa, ele fez para nós
mais uma vez, né, a quem eu gostaria de parabenizar e agradecer mais uma vez pelo excelente trabalho que ele fez. O que ele fez aqui, ó? Ele colocou para a gente aqui, ó, que nós vamos utilizar aqui no decorrer do programa, a criação dos campos aqui, o tipo de campo, tá? Então nós vamos utilizar, tá? No caso aqui, o caractere está bem simples, tá? E aqui no Brent, na aula passada, como eu já dizendo, não ficou muito claro para a gente. Então, ó, BNE. Então, Brent not equal. Então eu tenho o Brent, que ele não valida nada, é um go to do COBOL, né? Vá para a rotina tal, é um desvio da rotina tal. Eu tenho BE, se eu tiver BE, é Brent equal. Eu tenho BNH, que é não maior. E eu tenho Brent NL, BNL, é não menor. E tenho Brent H, que é maior, tá? Então, tudo bem, gente? Aqui, ó, no Brent, como ele pegou aqui Bicalém, né? E tá com 0, ele está dizendo o seguinte: se não for 0, vá para o retorno, not igual. Então, B ele vai incondicionalmente, BE é se for igual, BNE se não for igual, BNH se não for maior, BNL se não for menor e BH se for maior. No caso aqui ele está perguntando não igual. Então ele está falando não igual a 0, vá para o retorno. Por quê? A primeira vez ele vai ser 0. Então a primeira vez, gente, ele vai entrar aqui. Aí ele vai formatar toda a nossa tela, tá? E depois, ó, vai mandar enviar a tela. Lembra o BAL? O BAL, ele guarda o endereço no R7 e manda lá para o envia tela, tá? O que ele faz no envia tela? Dá um exec send no mapa e dá um Brent return aqui no R7. Quer dizer, ele volta no endereço da memória do R7, tá? Ok? Então ele formatou, ó, a tela inteirinha, foi lá, mandou enviar a tela e voltou. Aqui é um Brent incondicional, retran. Ele manda lá para o retran. Vamos ver o que é retran? Ó, retran, demorou um pouquinho, mas apareceu. O que ele faz? Ele encerra o programa, mas ele encerra com return trans ID. Quer dizer o seguinte: ele encerra o programa do SIX, deixa rodando o programa no terminal, e quando houver um enter nesse terminal, ele chama novamente a transação INC1. E ao chamar a transação INC1, ele chama o programa PG INC1, que vai validar a fase que ele está, viu? Nós vimos a primeira fase. Então ele entrou, a primeira fase, formatou, pediu para digitar o código, a pessoa digitou e deu enter. O que ele vai fazer? De novo, ele vai entrar aqui no início, tá? E vai fazer esse BNE. É igual a 0 em Bicalém? Não é, gente, porque agora eu já tenho o que eu digitei no código dentro da minha comum área. Não é mais 0, tá? Então ele está perguntando, se for not igual a 0, ele vai para o retorno. Não. Tá?
ok? Aqui, ó, not igual a zero, ele vai para o retorno. No caso agora, perdão, no caso agora é not igual a zero, é not igual a zero. Então vamos lá, find retorno, desculpa a confusão, vamos lá. Not igual a zero é diferente de zero, vai para o retorno. Retorno. Retorna. Ó, ele faz um handle ID, se for F3 ele vai para o menu, se for clear também ele vai para o menu, tá? Então o que é o exec6 handle ID? Ele está dizendo, ó, programe para mim a tecla F3 para mandar para a rotina vai menu. Programe para mim a tecla clear para ir para a rotina vai menu. Tá? Ele só está programando, ele não está desviando para lá, tá? Aí o que ele faz? Ele guarda o ABECAP aqui no registrador 6, tá? E move o registrador 6 para como área. Então ele está guardando como área. E vai dar um BAL para o RecTela, guardando o endereço atual, tá? Então ele vai aqui no RecTela. Por que ele vai no RecTela? Na primeira vez a gente desprotegeu o código e pediu para ele digitar o código. Agora ele tem que ler o que foi digitado. Aí ele leu o que foi digitado, jogou no mapa e mandou voltar para cá. Então ele voltou para o próximo. Aí o que ele faz? Dá um branching incondicional para o trata fase. Tá? Trata fase. Lembra que a gente falou aqui das fases? Aí ele vai fazer, ó, ele vai fazer a validação. Lembra do B? É se for igual, tá? Se for igual. Então ele fala aqui, ó, fase 1, né? Ele joga aqui na confase. Aí ele pergunta, é igual a fase 1? É igual. Então vai para o V código. Não, não é. Ele desce e vai perguntar se é a fase 2. Tá? Porque ele vai carregando esse com fase com fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Mas o que ele faz na ver código? Ver código. O cidadão digitou o código. Tá? Aqui, ó. Ele vai e compara. Tá? Ok? É zero? É código inválido. Ele chama a rotina código inválido. Tá? Não é zero. Aí ele move o código e lembra que é de entrada com underline code com 5 bytes. E move também para a posição na tela. Aqui, gente, a gente vai abrir um parênteses. Vocês sabem que a tela do mainframe ele tem 80 linhas com 24 colunas. Se nós formos calcular o número de bytes da tela, dá 1920. Então o que ele faz? Ele faz o seguinte, ó. Digamos que eu estou aqui, ó, tá vendo o cursor aqui? Na primeira, que aqui fosse a primeira linha e a primeira coluna da página. A posição 0001 é aqui. Aqui, ó, no fim da minha página, seria a posição 80. A 81 seria aqui. A 161 seria aqui. Porque cada linha tem 80. Tudo bem? Então, a 585, aonde seria aqui na tela? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar 6 vezes 8, 48. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 48. 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é a posição 481. Tá? 481 com 80, 520. 520, para mim saber a 580, é mais ou menos aqui, ó.
tá? Não sei se ficou claro. A tela tem 1920. Eu vou contando de 1 em 1. 1 é aqui, 2 é aqui, 3 é aqui, 4 é aqui, 5 é aqui. Quando eu chegar no 81, eu vou estar aqui. Quando eu for chegar no 161, estou aqui. 162, 163 e vai. Então, a posição da tela é de 1 a 1920, tá? Então, ele posiciona na 525. E vai dar um branch para leitura. Por quê? Porque ele precisa ver se existe. Aí ele vem aqui, move o código, tá? O código que eu digitado para o WS código, para com área e para o registro também, tá? Porque para mim ler, ele precisa estar no registro. Aí ele move o tamanho, porque eu preciso na leitura do tamanho do arquivo, do registro do arquivo, que é 121, né? Aí ele lê o dataset, com a chave que ele moveu lá, vai mandar dar um into nesse cara aqui, com tamanho de 121. E o retorno ele vai jogar no response. Aí ele vem, se o response for igual a normal, tá? Aí o que ele faz aqui, ó? Se não for normal, vai para o aceita. Por quê? Porque se for normal, ele achou o registro. Se ele achou o registro, eu não posso incluir. O que ele vai fazer se ele achou? Se ele achou, ele vai seguir aqui. Ele vai carregar o que ele leu na tela. Tá vendo assim, ó? Que é tudo terminação O. São os campos da tela com terminação O. E aqui são os campos do arquivo. Vai carregar todos os campos do arquivo para a tela. Tá? Vai mandar uma mensagem aqui, olha. Primeiro ele limpa aqui, né? A mensagem. Depois ele joga já existe. E posiciona o cursor novamente no código para ser digitado outro código. Manda lá para a rotina pega data, que vai pegar a data. Manda para a rotina, e aí ele volta, né? Porque ele está dando um BAL L aqui, né? Ele guarda o endereço, vai lá e volta. Depois envia a tela, o send, né? Nós já vimos, pega a data e envia a tela, né, gente? Vamos ver de novo. Find, pega. Aqui, ó, pega a data, tá? Ok? Dá o ASCII time, format time e tal. E depois ele tem envia a tela, enviou a tela, tá? Ok? Então é isso que ele faz, ele pega a data e envia a tela. A gente já tá craque de saber disso. Mas, e depois o que ele faz? Aí ele dá um branch, ó, sem voltar para o retran. O que é retran? É o retorno à transação. Retran. Ele encerra o programa, deixando pendente a transação INC1, tá? Guardando-a como área e dizendo para ele, ó, não manipule os dados. Se abendar, deixa que eu vou manipular. E aqui ele não executa, aqui é o end do programa. Aí ele encerrou essa fase, que é de pegar os dados, tá? E digitar. Aí o cidadão digitou os dados e teclou Enter. O que acontece? Ele chama o programa de novo. E ele chama o programa, vai partir de alguma fase? Não, ele vai começar do início. Ele vai de novo passar aqui, tá? Ok? Aí ele vai ver, o Ibicalem é igual a 0? Não. Vai lá para o retorno. Vai de retorno. Retorno. Aí ele programa a tecla F3 para voltar para o menu, programa clear, tá? E carrega como área, tá? E vê aqui o rec tela. Dá um receive na tela e voltou para cá, leu a tela e voltou para cá e vai lá para o trata fase. Trata fase. Gente, agora a fase já é outra.
a fase é 3. Então ele não vai passar em nenhum desses, ele vai cair aqui no fase 3 e vai dar um bunch lá no gravação. Porque o cara já digitou e agora ele vai mandar gravar. Aqui. Tá vendo? É o mesmo programa, só que cada hora ele faz uma coisa diferente, dependendo da fase. Na gravação, o que ele faz? Primeiro, ele vai perguntar se o tconfig, que é o que ele leu da tela, está igual assim. Se não estiver, ó, ele vai voltar para o menu, porque o cara falou, não, eu não quero incluir. Se ele digitou S, ele vai pegar os dados da tela, mover para os dados do arquivo, um por um aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o tamanho de cada um deles, ó. E aqui é o deslocamento, tá? Quando ele põe mais 5, ele desloca 5 posições. Lembra? Nós vimos isso, tá? Ok? Então, vamos lá. Por que ele faz isso no CAD-CONS? Porque o CAD-CONS, ele tem razão, endereço e telefone. Tudo junto, tá? E tem até o contagem aqui. Ok? Bom, vamos lá. Aí ele move tamanho para o 121 e manda gravar o CAD-CONS com a chave WKS código, com a área do CAD-CONS, com tamanho de 121 e a resposta por aqui no response. Aí ele pergunta, response é igual a normal? Quando o response é igual a normal, gente, ele está dizendo, ó, eu consegui incluir com sucesso. Se ele não conseguir incluir, o que ele faz? Ó, ele pergunta assim, ó, se não for, erro inclu, tá? O erro inclu está aqui, ó. Por quê? Porque ele tentou gravar e não conseguiu. Aí ele vai dar erro inclusão e vai chamar o rettrans lá. Ó, é claro que ele precisa encerrar o programa, então ele vai pegar a data, enviar a tela e retornar, né, deixando pendente a transação. Não, mas o que aconteceu? Ele gravou legal, não deu erro. Aí, então ele protegeu todos esses campos, desprotegeu esse, perguntou se quer nova inclusão, tá? Ok? Disse que foi feita com sucesso, tá? E moveu o 4 para a fase e mandou encerrar o programa, tá? Bom, eu espero que tenha ficado claro para nós. Em que... Então, para ficar mais claro, ó, aqui na primeira, ele entrou na primeira fase, ele pegou data, formatou data, enviou tela, desprotegeu o código, permitiu que eu digitasse, digito 1, dou Enter, ele foi lá, encerrou o programa aqui, foi lá no SIC chamou, só que o mesmo programa entrou na fase 2. O que ele fez? Ele foi lá e leu o arquivo, viu que já existia, falou, ó, mostrou os dados na tela e falou, olha, já existe, tá? Eu vou digitar agora 31. Viram que ele já fez outra coisa? Ele foi lá, leu, viu que não existe, protegeu aqui o código e desprotegeu os demais. Que era isso que nós estávamos falando agora há pouco. Ó. Desprotegeu todos para eu digitar. Digitei. Aí ele falou, você confirma essa inclusão? Mais uma vez, ele vai encerrar aqui e chamar o mesmo programa de novo, mas mudando a fase. Sim. Aí ele viu que sim, foi lá, incluiu no arquivo, tá? E vai perguntar, quer uma nova inclusão? Sim. Vou dar Enter. Ó, ele abriu para eu digitar, eu vou digitar novamente 31 que eu acabei de incluir. Ah lá, ele incluiu. Tá bom? Pessoal, esse é o programa de
inclusão no Assembler, né? Vocês sabem aqui que tudo isso que nós estamos vendo está aqui na Future Fontes ASM2. Você pode baixar qualquer coisa que esteja aqui com File Transfer. Tá, não conheço File Transfer, não estou conseguindo conectar, mas eu queria o programa. Vem aqui no site, tá? Clique aqui. Olha aqui, você tem o programa. Prontinho para você baixar, é só copiar. Quero o mapa também. Clica aqui, ó. Tem aqui o mapa. Tá bom? Eu espero que vocês aproveitem o curso. Claro que é necessário exercitar, se aprofundar, mas aqui, para quem não conhece a Assembler, já dá para ter uma boa noção. E eu espero vocês na próxima aula, que eu acredito que vai ser de alteração, tá bom? Até lá então, alunos, e obrigado.